Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? O tema desse vídeo é como vencer os pensamentos ruins. Ou quem sabe, as guerras na mente, pode-se dizer dessa forma também. E eu quero trazer aqui uma passagem, vou direto ao ponto, Filipenses 4:8. Preste muita atenção nesse texto, porque existe algo muito valioso para nós aqui e esse vídeo vai girar em torno desse versículo. Filipenses 4:8 diz da seguinte forma: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu vou ler mais uma vez. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Presta atenção comigo. Na nossa vida, muitas vezes, o inimigo, na verdade, todos os dias, ele faz ataques contra a nossa mente, colocando pensamentos ruins, pensamentos contrários, sabe? Digamos assim, às vezes você tem uma grande missão, um grande projeto que você tem que executar, algo do tipo. Aí surge algum problema, surge alguma questão, ou o cenário está desfavorável. Muitas vezes o inimigo chega com pensamentos de não vai dar certo, não vai acontecer. Ou quem sabe, vamos falar aqui de promessas. Muitas vezes você tem uma promessa na sua vida, Deus já te fez essa promessa. Não foi outra pessoa, senão o próprio Deus que te fez essa promessa. E muitas vezes o inimigo ele quer fazer você olhar para o seu cenário. E diante do seu cenário de impossibilidade, sempre quando se fala de promessas, o cenário sempre vai ser totalmente contrário à promessa. E diante do cenário de impossibilidade de que aquilo aconteça, muitas vezes o inimigo ele vem com pensamentos de, poxa, não vai acontecer. Essa promessa é impossível, sabe? E é muito importante que nessa hora você entenda que isso são pensamentos que o inimigo tem colocado na sua cabeça. E você não pode dar vazão para que esse pensamento ganhe força a ponto, por exemplo, de te fazer desistir da promessa de Deus, do projeto que Ele colocou no seu coração, sabe? Porque desafios na vida sempre terão, e principalmente, sempre terá uma voz do inimigo, sabe? Muitas vezes na tua mente, sabe? Falando coisas contrárias àquilo que Deus tem para tua vida. Só que nessa hora é muito importante que você faça um filtro, você tenha um filtro, sabe? Do que é a voz do Espírito Santo de Deus na minha vida. E, sabe, a voz de Deus na minha vida e o que é um ataque do inimigo, sabe, contra a minha mente. E esse versículo, sabe, a Bíblia nos conta, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se atente comigo, tudo que é verdadeiro. Quando o inimigo fala, quando vem um pensamento na sua cabeça, por exemplo, falando, isso é impossível, sabe, a Bíblia nos conta, no Lucas capítulo 1, tem um versículo que diz, porque para Deus nada é impossível. Então todas as vezes que vem um pensamento, por exemplo, na sua cabeça, com relação àquela promessa que Deus te fez, dizendo, isso é impossível, isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Porque para Deus nada é impossível, sabe? E nós não fazemos as coisas na nossa vida pelas nossas forças, pelo nosso braço, mas tudo é a graça e a misericórdia de Deus. Tanto é que a salvação não é por mérito, é graça, sabe? Então, quando Deus põe um projeto na sua mão, quando Ele coloca água, sabe, faz uma promessa para você, sabe? Você vai ter que, tudo que Deus mandar você fazer, você vai ter que fazer, sabe? Não existe fé sem obras, logicamente. Só que a parte do impossível, sabe? Quem vai fazer é Deus. Para Ele nada é impossível. Certo? Então, nessa parte, quem vai fazer, quem vai exercer, quem vai executar é Deus. E quando o inimigo fala, não, isso é impossível, é porque ele está querendo pensar, ele está querendo colocar na sua cabeça que é você que vai ter que fazer com as tuas forças. E quem sabe, com as tuas forças, realmente não tem condições. Mas aí você tem que lembrar que você tem um Deus. E a parte das coisas impossíveis é com Ele. E para Ele nada é impossível. Sabe? Então, isso eu estou citando um exemplo aqui de um pensamento,
que muitas vezes o inimigo põe na nossa cabeça. Algo é impossível, algo não tem como acontecer. Muitas vezes nos fazendo olhar para o cenário, sabe? Mas isso é uma mentira do inimigo. E é muito importante que a gente conheça, sabe, da palavra de Deus. Que a gente tenha ela como base. Porque tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus é mentira do inimigo. E se é mentira do inimigo, é um pensamento que nós não podemos dar vazão na nossa mente. Mas é algo que nós temos que repreender. E a Bíblia continua, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, sabe? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo basicamente é, todas as coisas boas que vêm, todos os pensamentos bons que vêm na nossa mente, todos os pensamentos de, sabe, tipo, toda ação honesta que você queira tomar, toda ação que, poxa, é justo. E o que é a justiça? A justiça é a palavra de Deus. A justiça é a palavra de Deus. Inclusive, por exemplo, o livro de Êxodo, sabe? O livro que fala, não sei se é Números ou Levíticos, eu não lembro qual o livro que fala agora. Mas basicamente ele tem toda a lei de Moisés, né? Tem os 613, as 613 ordenanças da lei de Moisés. O código civil que nós usamos hoje, né? Ele se espelha na Bíblia. Só para você ter ideia. Por exemplo, a lei que nós temos hoje, que rege o nosso país, que mantém a ordem do nosso país, veio da Bíblia. Então, se a gente quer saber se algo é justo, sabe? A Bíblia. A Bíblia sabe, é esse filtro. Se a gente quer saber se algo é puro, sabe? A Bíblia é o nosso filtro, sabe? E tudo que é amável, tudo que é de boa fama, poxa, tem um capítulo na Bíblia que fala somente sobre o amor. Sabe, o amor é sofredor, o amor é perdoador, o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Sabe, a palavra de Deus é o melhor filtro que nós temos para identificar se um pensamento é um pensamento do Espírito Santo de Deus falando conosco, ou se é um pensamento, um ataque do inimigo, um dardo inflamado do inimigo contra a nossa mente, querendo fazer com que a gente perca nossas forças, se desacredite de uma promessa, de algo que Deus nos falou, ou quem sabe vá até por um caminho que não é para nós ir. Então, nesse vídeo, eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você, todas as vezes que vierem pensamentos de dúvida, pensamento de, poxa, será que vai acontecer? Ou pensamento de, poxa, isso aqui é impossível. Pensamentos, sabe, ruins, pensamentos contrários. Cara, todo e qualquer pensamento que seja ruim, que seja contrário, sabe, que enfraqueça o nosso, sabe, que nos entristeça, ou um pensamento de fazer algo que pode entristecer alguém, que pode, sabe, fazer um mal para alguém. Isso não é um pensamento nosso, mas isso é um ataque do inimigo, sabe? E você tem que repreender esses pensamentos e você não pode dar vazão para eles. Então, todas as vezes, até esse versículo é um excelente filtro, assim como a Bíblia como um todo é um excelente filtro, para entender o que é a vontade de Deus para nós, o que Deus tem para nós, o que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração, o que é esses pensamentos do inimigo que ele coloca no meio, assim como a Bíblia nos fala sobre o joio e o trigo, né? Naquela parábola que veio o homem mau e plantou o joio no meio do trigo, né? E os dois tiveram que crescer juntos ali, só depois, na hora da colheita, que foi separado os dois. Sabe? Muitas vezes, esses pensamentos do inimigo é como se fosse o joio plantado no meio do trigo, sabe? O inimigo é como se ele quisesse implantar ali no meio dos pensamentos daquilo que Deus tem para a nossa vida, sabe? Os pensamentos ruins dele, as coisas ruins dele, os planos maléficos dele, sabe? Mas a gente tem que saber identificar o que é joio, o que é trigo, o que é o Espírito Santo de Deus falando conosco, e o que é esse joio, esse mal, né? Esse pensamento ruim, esse ataque do inimigo, sabe? Esse engano do inimigo no meio daquilo que Deus tem para nós. E identificando isso, a gente tem que pegar e tirar isso da nossa vida. Assim como o agricultor, quando os dois cresceram, foi lá, tirou o trigo e o joio queimou no fogo. Então, que hoje você consiga identificar isso, sabe? E não aceite pensamentos ruins mais do inimigo. Que Deus te abençoe e que esse vídeo tenha feito sentido para você.